Entrevista. Má postura no momento de utilizar o aparelho celular pode prejudicar a coluna. Pouca gente sabe, mas a forma como usamos o aparelho celular pode prejudicar nossas colunas. Isso mesmo, dependendo da postura adotada, existe risco de machucarmos a coluna vertebral. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista e traumatologista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes. Dr. Lúcio, com muita alegria, não é que nós o recebemos de volta aqui no Jornal da Cidade. Obrigado, Sandro. E quando você sugeriu esse texto, como eu sempre faço, né, quando vem um tema, eu vou pesquisar. Okay. E eu fiquei impressionado com a quantidade de material que existe na internet a esse respeito, vários ortopedistas, vários fisioterapeutas, ortopedistas, né? É uma campanha, inclusive, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? A prevenção dos problemas na coluna decorrentes do mau uso, né? De má postura com o uso do celular. Nunca tinha parado para pensar a respeito. Então, a gente no nosso consultório, né, de ortopedia, os fisioterapeutas devem saber também, a gente tem tratado muitos pacientes que estão com dor cervical, e a gente vai investigar, né, eles estão usando de maneira errada o aparelho celular. Por quê? Digamos assim, se você tiver um bom alinhamento, né, dos ombros e da coluna cervical, a sua cabeça, ela gera um peso em cima da sua coluna cervical, que é o pescoço, em torno de 6 quilos, 5 a 6 quilos. Se você inclinar 15 graus a sua cabeça para frente, vamos dizer assim, para olhar o celular e ficar mexendo, teclando e conversando com alguém pelo WhatsApp ou pelo Facebook e redes sociais, enfim. É o que toma o nosso tempo. Exatamente. Né? Você aumenta para 12 quilos o peso da cabeça, que vai gerar um peso de 12 quilos no pescoço. A musculatura, ao invés de segurar 6 quilos, ela vai estar segurando 12 quilos. E se você inclina 30 graus, né, você abaixa mais a cabeça, isso aí vai para 18 quilos em média. E assim por diante. Então, se a pessoa fica por muito tempo com a cabeça inclinada, né, baixada para frente, teclando e ali, né, com a atenção... Na mesma posição, não é isso? Exatamente. Com a atenção envolvida com o celular, se esquece da postura, aquilo vai gerar uma lesão na sua coluna cervical. Essa lesão pode ser momentânea, mas ela pode trazer problemas futuros que lhe causarão muitos danos às articulações da coluna. Não só da coluna, como dos ombros, da região occipital, que é atrás, a região de trás da cabeça, que faz ali o... Seria abaixo da nuca aqui, doutor? Na nuca, né? Na nuca. Exatamente. Que é a transição entre o pescoço e a cabeça. Então ali tem um nervinho que pode dar uma nevralgia chamada nevralgia dos nervos occipitais. É o nervinho que passa atrás da orelha. Artrites, né? Cefaleias de causas cervicais por má postura. Tendinite nos ombros. Dorsalgia, né? Que é a dor na região dorsal, na região do tórax. Enfim... essa má postura de você usar o celular, ela pode lhe trazer vários danos. Tá bom. São 3 as maneiras que nós temos para olhar o celular. Nós podemos estar em pé, nós podemos estar deitado, isso é muito comum, não é? Antes de dormir, as pessoas ficam por horas, às vezes, deitadas e acessando o celular, ou sentadas. Sim. Vamos falar de cada uma delas. Então, por exemplo, estando em pé, né? Qual que é a dica? O ideal é você que o celular fique mais próximo dos seus olhos, a sua cabeça fique olhando, vamos dizer assim, para o horizonte, na altura dos olhos. Então você tem que levantar o celular, né? De preferência com algum apoio no braço, senão você vai ter dor no ombro, né? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de dor no punho e nas mãos, mas tudo bem. Exatamente. Então, assim, na direção dos olhos, assim... Isso na posição sempre sentado, deitado ou em pé. Sempre o celular,
na altura dos ombros, de maneira que a sua face não fique baixada, olhando para baixo. Porque é onde você sobrecarrega a sua coluna cervical, que aumenta o peso que a coluna cervical vai estar aguentando. Sim, mas no caso de quem está sentado ou deitado, existe alguma dica, por exemplo, apoios, né? Tem que ter um apoio. Tem que ter um apoio para que o celular fique na altura dos olhos. Porque para quem está deitado é mais complicado isso, hein? Então, mas né? não é o ideal você ficar vendo o celular deitado, né? Por muito tempo. Dá uma olhadinha aqui, responder alguma coisinha, mas você ficar por horas não é o ideal, principalmente antes de dormir. Porque o celular, ele emite uma luz, que é uma luz que a gente chama luz azul, que prejudica inclusive o sono, a liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. Então isso aí, inibindo esse hormônio, você vai perder o sono, entendeu? Muita gente fica no celular ou no computador por muito tempo, e você inibe esse hormônio e você vai ter alterações do sono, né? Fica acelerado. Fica acelerado, exatamente. Você não descansa como deveria, no outro dia você acorda cansado, tenso, de mau humor, e isso vai acarretando os problemas. Má qualidade de vida. Má qualidade de vida, né? Agora, o que eu estou mais impressionado é pelo seguinte, Dr. Lúcio. Para colocar o celular aqui na frente dos olhos, eu necessariamente tenho que esticar os meus braços. Sim. Né? Então isso vai gerar um outro problema, que vai me fazer cansar o braço, abaixar o celular e forçar a cabeça para frente, que é onde gera o problema na coluna. Exatamente. Então, por isso que você tem que ter um apoio, né, nos braços. Você não precisa ficar com o braço erguido, dependendo só do seu ombro para segurá-lo. Você pode apoiar os seus braços e segurá-lo, né? E o ideal seria que você não ficasse por muito tempo fissurado no celular, né? Porque tem gente que fica 2 horas, 3 horas, né? Isso aí não é saudável. É interessante destacar aqui também que tem estudos já que mostram isso, né? Que de 2 a 4 horas, e que o brasileiro fica, inclusive, mais do que 4 horas em média com o celular. Ou seja, aquilo que é para ser um acessório acaba se tornando o principal. O celular é, assim, para ajudar a pessoa, mas não é para dominar a vida da pessoa. É o que eu falei, se você tem algum assunto para tratar rápido pelo WhatsApp, tudo bem, mas tem gente que fica dependente daquilo, né? Aquilo não pode se tornar o principal meio, né? Porque, exato. Então, de repente, você pode estar ligando para a pessoa para resolver algum problema, né? Se esse assunto não é tão rápido assim. Mas, enfim, o que a gente tem percebido, né, são essas lesões que o mau uso do celular tem causado. Além de tudo, as pessoas, a gente cai naquela mesma coisa que é no sedentarismo, né? A pessoa, além de praticar uma postura errada, né, ela não condiciona a sua musculatura para permanecer numa postura correta, né? Inclusive sem o celular também, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, enfim. A gente vê que as pessoas não cuidam da postura como deveria, né? Fazer um pilates, fazer uma atividade física, né? Alongamentos. E isso também acarreta problema, né, na coluna, problemas sérios. Agora, esses problemas sérios, às vezes, eles exigem um tratamento que não é curto. Exatamente, né? Fisioterapia, uso de medicamento, às vezes até colar cervical, né? Aquele colar para dar uma relaxada na musculatura para poder, né, infiltrações, bloqueios, enfim, né, muitas vezes evolui para isso, por isso que a gente tem que prevenir. Tá, agora, Dr. Lúcio Mauro, falando de problemas nas mãos por uso de celular. Nessa pesquisa que eu fiz, inclusive achei uma senhora lá que foi afastada do trabalho porque o polegar dela deu problema, ela ficava o dia inteiro. Seria um tipo de LER? Exatamente. É exatamente isso, uma lesão por esforço repetitivo de teclar, né? De mexer no celular. Que seria as tendinites, né? Tendinite do flexor, do extensor, principalmente do polegar, que é o dedo que a gente mais usa para teclar. Isso também ocorre. E né? punho? O punho, menos comum, mas acontece. Tem gente que já tem uma propensão a ter uma síndrome do túnel do carpo, que é um
que é um nervinho que passa bem no meio do punho, ele passa no túnel do carpo, né? A gente tem uma região anatômica formada por osso, tendões, chamado de túnel do carpo. E nele passa um nervo chamado nervo mediano, ele dá sensibilidade nos dedos, né? Ele dá força na mão. Então, quem tem já uma propensão a ter uma síndrome do túnel do carpo, a comprimir esse nervo mediano, com o uso do celular, de digitar mais assim do que deve, ele desenvolve e começa a piorar os sintomas de formigamento na mão, perda de força. Então também é outro dano que o mau uso do celular e dos teclados do computador causam. E tem gente que trabalha digitando o dia inteiro, né? Também. Aí já não é nem aquela irresponsabilidade de quem não sai do celular. Exatamente, sim. Já é uma questão de necessidade. Necessidade do trabalho, né? Do dia a dia. Isso. E essa questão da má postura envolve também estas situações de trabalho muitas vezes, não é? Sim. Quer dizer, o assunto aqui realmente é quem usa o celular de uma maneira bastante incontrolada, mas a má postura atinge pessoas em seu dia a dia pelos mais diversos motivos, seja por trabalho, seja por lazer. Às vezes a pessoa, um assento da bicicleta numa altura errada pode trazer diversos problemas. O assento, o banco do carro, a altura do volante, tudo isso, com certeza, né? Às vezes o banco está muito afundado, né? A espuma vai ficando gasta, você vai ficando mais baixo ali. Isso tudo vai lhe causando problemas, né? Tem alguma postural. dica para motorista? O banco ele tem que estar para frente, não pode ficar tão para trás? A coluna tem que ficar próxima aos 90 graus, né? A distância do volante, a pessoa não pode ficar muito perto do volante, né? Para não tensionar a região cervical. Então, a pessoa tem que se sentir confortável, né? Ali no volante. Não existe uma regra, tá, para isso. Mas são situações de má postura também que causam dores cervicais, né? E para quem carrega peso? Tem que se condicionar para isso, né? Quem não se condiciona é como se fosse, vamos dizer, um atleta, né? O atleta para jogar um jogador de futebol, para jogar 90 minutos, ele tem que treinar a semana toda, fazer os treinos adequados, condicionar a musculatura, a parte cardiovascular. Dependendo da nossa profissão, temos que fazê-lo da mesma maneira, né? A pessoa que depende do corpo para o seu trabalho, quem carrega peso, por exemplo, tem que ter um condicionamento para isso, né? E tem que saber respeitar também os seus limites, né? Nós estamos conversando com o médico traumatologista, ortopedista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele está aqui falando sobre a questão da má postura no momento de utilizar o aparelho celular, as consequências, não é, desta má postura. Doutor Lúcio, uma última questão, que eu sempre brinco que todo médico ele é um pouco psicólogo, ele é muito psicólogo, né? Uma brincadeira, até porque os psicólogos ficam bravos, eu descobri depois, quando se diz que, olha, aquele fulano, ele ouve todos com atenção, ele é um bom psicólogo, né? Eles falam, não, existe toda uma ciência por trás da psicologia, não é só porque o cara é um bom ouvinte e dá bons conselhos que ele pode ser comparado aí a um psicólogo e tal. Mas, enfim, ali no escritório, no consultório, vendo o dia a dia das pessoas, o celular realmente, ele está fazendo com que as pessoas deixem de viver a vida real para viver um mundo virtual que não é o nosso, porque o mundo real, eu sempre falo para os meus filhos, é aqui fora. Nós estamos no mundo real agora. E quando você está ali na tela do celular, você está num outro mundo que não é aquele que você deveria estar por muito tempo. Sim, eu acho que assim, o celular mudou muito a maneira como as pessoas vão se relacionar, né? Hoje em dia você vê que as pessoas estão se relacionando muito através do mundo virtual. Isso traz mudanças perante uma sociedade, dentro de uma família, inclusive, né? Quem é mais conservador, né? Que gosta mais de estar ali, de ter a presença física, fica incomodado com isso, e realmente a gente que está nessa transição, que é uma geração que está nessa transição, a gente vê que tem uma diferença, né?
Os jovens hoje têm uma maneira de se portar e uma facilidade, certo ponto, de resolver as coisas pelo celular, mas, por outro lado, acaba causando até uma dependência do celular, né? Tem gente que não pode ficar sem o celular, que entra até em um pânico, né? Causa distúrbios da ansiedade. A pessoa fica tão ansiosa que não consegue se concentrar no trabalho. Mesmo o trabalho dela não tem nada a ver com o celular, mas não consegue se concentrar porque não está com o celular. Então isso é um assunto assim, muito... É um assunto para se discutir, inclusive com psiquiatras, psicólogos, né, que tem mais capacidade do que eu. Mas o que eu vejo hoje em dia é que está causando, sim, uma dependência nas pessoas. Eu vejo isso. Essa informação... Não sei se você tem essa impressão no seu dia a dia, com seus filhos, com os jovens, né? Eu tenho. Sim, até comigo mesmo. Eu vejo... O meu trabalho é totalmente ligado ao WhatsApp, não é? Nós combinamos a entrevista por WhatsApp. Exatamente. Então, agora, antes de entrar na entrevista, eu recebi um WhatsApp, uma mensagem de um cliente meu aqui, que anuncia na Rádio Vinícola. Então, assim, tudo eu tenho que olhar o dia inteiro no WhatsApp. Fica meio um escravo, né, do WhatsApp. Hoje em dia não tem mais desculpa de você não conseguir falar com a pessoa, né? Sim. É difícil você não conseguir falar porque os meios são vários, né? Sim. Então, com o surgimento do celular, telefone, depois redes sociais, WhatsApp, então que a gente fica dependente, realmente. Inclusive, de vez em quando, tem uns que tentam fazer umas consultas pelo WhatsApp, sim, né, doutor? Ah, tem. Só uma perguntinha. Só uma perguntinha, né? Aquele texto, acontece. Ô, Cássio, depois eu te passo o número do doutor Lúcio Mauro. Ah, tudo bem. Vou adicionar meu WhatsApp aqui. Mas, gente, vamos encerrar então. Lúcio, obrigado. Tá? Ô, Sandro, eu que agradeço mais uma vez, né, e espero ter levado alguma informação útil aos ouvintes. Ah, sim. Obrigado a todos. Né? E daqui uns dias você está de volta, tá bom? 11h25. Notícias do esporte. Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui na Rádio Vinícola.